Oi, vídeo de hoje é para você que está preparando a sua primeira viagem para os Estados Unidos. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre como é passar pela imigração americana, um momento que eu tenho certeza que deixa todo mundo que está indo pela primeira vez bem nervoso, porque foi assim que eu me senti na primeira vez e, aliás, na primeira, na segunda e várias das vezes em que eu entrei nos Estados Unidos, porque a gente sempre fica com medo de ser o quê? Barrado na imigração e de não conseguir entrar no país. Bom, como eu disse, eu vou falar sobre a minha experiência pessoal. Eu sinceramente não sei quantas vezes eu já entrei nos Estados Unidos, mas chuto que umas 20, 15 talvez, ao longo dos anos, né? Tem muitos anos que eu viajo pra lá, claro que as coisas variam imensamente, então só para deixar bem claro que essa aqui é a minha experiência das minhas viagens para os Estados Unidos. Já fui para os Estados Unidos de diversas maneiras diferentes, já cheguei nos Estados Unidos de navio, já cheguei vindo da Europa, já cheguei vindo do Brasil, já viajei lá dentro, já cheguei vindo do Canadá, enfim. Tem várias maneiras diferentes de você entrar e você nunca sabe como é que a pessoa que está do outro lado vai te recepcionar. Mas em geral, se eu puder dar um conselho assim para você que está indo para os Estados Unidos pela primeira vez, seria: mantenha a calma, não faça piadinhas e seja honesto. Não faça piadinhas porque o senso de humor das pessoas nem sempre é como o seu e brasileiro gosta de ser engraçadão, bomba! Não faz brincadeira, sabe? Não usou o seu amigo barbado falando que ele vai ser barrado porque ele... Não. Mantenha isso em mente como é que funciona a imigração dos Estados Unidos. Na hora que você sai do avião, você vai andar lá um caminhozinho, depende do quão grande é o aeroporto, de que terminal que você tá, qual companhia aérea, enfim, depende de um milhão de coisas. Você pode andar um pouquinho, você pode andar horas a fio, tô brincando, enfim, tem aeroportos que são muito grandes. E aí você vai chegar na fila da imigração. Eu acredito que tem mais de 6 meses que os Estados Unidos começou com um esquema novo que você faz o seu início sozinho numa máquina, o seu registro de entrada sozinho, e depois você vai conversar com o fiscal da imigração. Então como é que funciona? Você vai chegar, você vai ver um monte de maquininhas. Isso é relativamente novo, como eu falei, antigamente não era assim. Nos últimos 6 meses que eu fui lá que eu notei essas maquininhas. Tem vários tipos de maquininhas. Tem as maquininhas pra galera que é americana e tem um tipo de entrada mais tranquila, e tem a maquininha pra galera que é onde vai ter a filona, então vai pra filona que essa que é a sua mesmo. Muito provavelmente. E aí lá ele vai te pedir pra você escanear seu passaporte, para você responder umas perguntas, tipo assim: estou levando leite, derivados, estive numa fazenda, estou levando armas, em que a resposta certa é sempre não, desde que ela seja verdade. Então, se você ficar na dúvida, pensa bem e tal, porque eles têm como provar se você estiver mentindo, mas o jeito certo de responder essas perguntas é sempre marcando que não. Então, não tô levando nada cru, porque você não pode levar fruta, comida, essas coisas. Não estou levando armas, porque obviamente, né? Vai tirar uma foto sua, e aí é muito legal, porque a maquininha sobe ou desce, dependendo da sua altura, sei lá como que ele consegue identificar o seu rosto. E aí, beleza. Aí ela vai cuspir um papelzinho. Se o papelzinho tiver sem xizinho, você vai para uma fila. Se ele tiver com xizinho, você vai para outra. Nunca tive a sorte de ter um papelzinho sem xizinho, então eu sempre vou pro filão, que também a fila dos xizinhos é a fila grandona. Pegou o papelzinho com o xizinho, entrou na fila e aí você espera. E aí, não entra em desespero se essa fila demorar muito, porque eu já cheguei a ficar tipo 2 horas nessa fila. É uma coisa assim que você não tem como prever, depende de 1 milhão de coisas diferentes. E eu gosto sempre de lembrar neste momento que você precisa ficar o quê? Calmo. Porque vai demorar, você não pode fazer nada, você tem que passar por ali. Se estão passando gente na sua frente é porque ela tem alguma prioridade, do tipo, tem alguma conexão, ou tá com uma criança, ou tá com uma pessoa lá dentro, ou você não sabe e não precisa saber, só fica lá de boa que sua hora vai chegar. Acabou o filão, ele vai te encaminhar para uma outra filinha que fica na frente, assim, ó, dos guichês mesmo. Aí cada guichê tem um número, lá dentro tem um policial vestido de policial americano, igual o filme, capzinha azul, que é tão douradão. E aí você espera a sua vez ali, e quando chegar a sua vez, o cara vai te fazer uma série de perguntas. Mas o que esse cara quer saber? Esse cara quer saber se você vai sair dos Estados Unidos. Basicamente, ele quer saber se você tem planos de ficar ali mais do que o permitido para você. Então, todas as perguntas que ele fizer são nesse sentido. Então, ele vai te perguntar, por exemplo, o que você vai fazer aqui em, sei lá onde, né? Tipo, Nova York. Aí você pode responder: tô de férias. Vim passear com a minha família. Vim para um evento de trabalho. Enfim, quantos dias você vai ficar aqui? E aí você vai falar: 5 dias, 7 dias, 15 dias, 20 dias. Vai responder com sinceridade, honestidade. Meu pai tem uma mania, desculpa, pai, te expor dessa maneira, mas meu pai tem uma mania de se prolongar, sabe assim? 1 semana, né? Mas
Se eu pudesse, eu ficava mais, porque esse país é muito sensacional. Não fala isso, entendeu? Só dá a informação que o cara pediu, não se prolongue. O cara também pode perguntar assim, quanto de dinheiro você trouxe? E aí essa é uma pergunta que uma vez eu me enrolei com ela. Uma vez eu fui pros Estados Unidos e eu tive muitos compromissos, não sei o quê, eu troquei o dinheiro no aeroporto. E sabe quando você troca e a taxa de câmbio, eu não decorei, então eu sabia quanto que eu tinha levado em real, mas eu não sabia quanto que tinha dado em dólar, porque eu fui lá na hora de embarcar e eu esqueci, e eu não tinha o que fazer, porque aquela era a minha única solução. Aí eu falei, mais ou menos tanto. Aí o cara, você não sabe quanto você trouxe de dinheiro? Aí eu fui e reafirmei, tipo, tanto. E o meu cartão de crédito. E o meu cartão de crédito é sempre uma resposta muito legal de você acrescentar, sabe assim? Porque na pior das hipóteses você tem ali uma coisinha, enfim. Outra pergunta que já me fizeram na imigração dos Estados Unidos. O que você faz? Qual a sua profissão? E aí você vai responder qual é a sua profissão. No meu caso, isso é sempre uma coisa meio curiosa de responder. Não é sempre que eu respondo, por exemplo, blogueira ou youtuber. Porque se eu acho que o cara é meio caretão, eu respondo a minha profissão real, né? Que é da minha formação mesmo. Eu falo, eu sou designer. Porque eu sou, mas a minha atividade atualmente não é essa. Mas dependendo, eu falo, youtuber. E aí o cara já respondeu assim, que legal! E você ganha dinheiro com anúncios, não sei o que. Eu falei, que bom, esse cara tá minha galera, eu vou poder responder, tá de boa. Mas responda sempre com sinceridade. Outra pergunta muito comum, assim, de acontecer nesse momento. Aonde você vai se hospedar? Você vai falar, no hotel tal, 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 na região tal. Outra pergunta, como que você vai voltar pra casa? Você vai responder, no voo da companhia aérea tal, no dia tal. Vocês estão entendendo que o cara só quer saber, assim... Você tem grana pra ficar aqui? Você vai querer ficar aqui no meu país mais do que você precisa? É só isso que ele quer saber. Da vez que eu passei mais aperto na imigração, foi essa vez da grana que eu não soube responder. Eu vi que ele ficou realmente desconfiado de mim, porque ele perguntou, e o que você faz? Eu falei, eu sou designer. Ele falou, deixa eu ver seu cartão de visita. Eu falei, eu não tenho, eu não vim trabalhar. Aí ele, mas como é que, tipo assim, como é que eu vou saber? Não sei o que. Eu falei, eu tenho um site. E eu realmente, sou designer, e na época eu mantinha um site com meu portfólio e tal. Aí ele... tá. Mas eu acho que quando eu falei que eu não ia trabalhar, ele se deu por satisfeito, porque aí eu acho que ele entendeu que, eu não tava ali pra trabalhar. No país dele eu realmente fui pra passar um período e retornar. Uma coisa que é muito bacana é que à medida que os anos vão passando e que você vai entrando e saindo dos Estados Unidos dentro dos períodos permitidos, eles vão meio que afrouxando um pouco as perguntas pra você. Então uma coisa que eu noto atualmente é que eles quase não me perguntam nada, porque eu já tô no meu segundo visto e eu sempre, segui direitinho os meus prazos pra ficar dentro dos Estados Unidos, então eu sempre saía antes do meu visto vencer e tal. Eu realmente tenho essa impressão, não é uma coisa que eu sei, se é concreta ou não, mas é a impressão que eu tenho pela minha experiência. Bom, e o cara pode perguntar essas coisas, mas além disso ele pode te pedir pra ver as coisas que você tá falando. Então, por exemplo, aonde você vai ficar? No hotel tal. Deixa eu ver a reserva. É importante que você tenha esses documentos. Reserva, seguro de viagem, passagem da volta. Se você vai ficar na casa de um amigo, uma carta do seu amigo falando, oi, eu sou fulano, trabalho aqui em tal lugar, moro aqui há X anos, tenho visto XYZ, meu amigo tá vindo, é de boa, pode deixar entrar, sabe assim? Pra você ter como comprovar as coisas que você tá falando, porque se o cara continuar meio assim, meio inseguro, você tem como mostrar pra ele que você tá falando a verdade, olha só, pode olhar aqui os meus papéis e tal. E eu acho muito importante também levar esses papéis se você não fala bem o inglês. Porque se tiver algum ruído na comunicação, você sempre pode falar assim, você escuta tipo flight, voo. Você pega seu papel do voo e já mostra pra ele. Você não sabe o que é, mas você já mostrou e tá ali um papel e o cara vai ver que você tá ali disposto a mostrar as coisas, a provar as coisas que você tá falando, você não tem nada a esconder. Acho muito importante você levar tudo impresso. E aí também, dependendo do visto que você tem, então assim, o visto de turismo é o visto mais simples, mas se você vai, por exemplo, pra fazer um intercâmbio, é realmente importante que você tenha ali os papéis do seu intercâmbio, da escola que você vai ficar, enfim, da hospedagem, porque o cara vai querer saber. Vai depender muito do seu visto e você também tem que tomar cuidado para pegar o visto correto. Porque, por exemplo, esse cara que me perguntou a minha profissão e eu falei que eu não estava indo trabalhar, eu nem poderia, porque meu visto era de turismo. O visto de trabalho é um outro visto, então você tem que tomar bastante cuidado que a atividade que você vai fazer lá nos Estados Unidos é coerente com o seu visto. Então, se você vai para um evento de trabalho, por exemplo, você vai ter que sempre dar uma olhada se você vai precisar de um visto de trabalho para isso ou não, se é exigido para esse tipo de atividade que você vai fazer lá ou não, porque você pode sim ter problemas na hora de entrar
nos Estados Unidos. Bom, e depois que você passou por essa parte que é realmente tensa, é demorada, principalmente porque você tá cansado, é uma língua diferente e tal, o cara vai carimbar o seu passaporte. Aliás, ele vai te pedir para você colocar as suas, eu ia falar iniciais, digitais. Então ele vai falar os 4 dedos da mão direita ou os 4 dedos da mão esquerda. E aí ele vai tirar uma foto sua. Se você estiver usando óculos, você vai tirar o óculos. Ele vai te lembrar isso, mas já fique sabendo. E aí ele vai carimbar o seu passaporte. E aí no carimbo vai ter a data limite que você pode sair dos Estados Unidos. Geralmente é 6 meses. Então, por exemplo, se você está entrando em março, você pode sair até setembro. Você tem esse limite de 6 meses para ficar lá dentro. Mas se você tá indo só passear, geralmente você fica menos tempo que isso, né? Passando pela imigração, você está oficialmente dentro dos Estados Unidos e aí você vai recolher as suas malas e finalmente sair da área de desembarque. Antes disso, você vai ter que passar por um carinha assim. Antigamente você tinha que entregar um papelzinho para ele, mas agora que você preenche lá atrás na maquininha, você não entrega mais. Mas é nesse local que, se eles quiserem, eles podem te pedir para, peraí, deixa eu ver sua mala. E aí eles podem sim abrir a sua mala, aí é a alfândega, e pode abrir a sua mala, ver se você tá levando alguma coisa que não pode entrar no país. Se estiver levando, você pode ser multado ou levado a outras medidas administrativas deles, que eu não faço ideia de quais sejam. Mas geralmente eles não olham, tá? Eu sei lá, de todas as vezes que eu passei, eu acho que eu nunca vi uma pessoa parada ali, mas existem as mesas, existem o raio-x, então realmente, se eles quiserem, eles podem pedir pra você parar e dar uma olhadinha. Isso nunca me aconteceu nos Estados Unidos, mas quando eu fui com o meu grupo pra Londres, vocês lembram que eu fazia um grupo de viagem? Então eu fui com outras 20 leitoras pra Londres, e aí 2 leitoras, na hora de passar pela alfândega inglesa, tiveram que abrir as malas, e aí eles olharam tudo que tinha lá dentro. Acho que geralmente eles estão procurando tipo droga ou coisa que não pode entrar mesmo. Mas estando tudo certo, você simplesmente fecha a mala, fica bravo que você perdeu mais tempo e vai embora. E aí sim, você vai pegar seu táxi e começar a sua viagem. Uma coisa importante dizer nessa hora da alfândega é que não pode fotografar nem filmar nessa hora e nem usar o celular. Essa coisa de usar o celular é meio assim, porque não pode. E eles vão te falar que não pode. Mas às vezes você fica tanto tempo na fila que você vai ver uma galera meio que começando a mexer, assistir uns joguinhos. Tem vezes que eles implicam, tem vezes que não, mas pelo sim, pelo não, saiba que não é permitido. Você vai ver lá uma plaquinha, tipo um telefone cortado, camerinha cortado. Você não pode filmar nem fotografar essa área e nem usar o celular. Bom, gente, essa é a minha experiência com a imigração dos Estados Unidos. Todo país que você vai entrar, um país diferente, mesmo país que você não precise de visto, você vai ter que passar pela imigração. Algumas são super tranquilas e assim, você meio que vai passando e fala, é isso mesmo e tal. E outras são muito rígidas, independente do país. A alfândega do México, por exemplo, é uma das mais chatas que a gente costuma passar. E a gente fez algumas viagens que passavam por lá. E mesmo quando é conexão, você tem que passar, enfim. E aí é um processo demorado, que você tem que pensar nisso na hora de marcar, inclusive, as suas conexões nesses países que você vai ter que passar pela imigração. Mas todo país diferente que você vai visitar, você vai ter que passar pela imigração, pela alfândega e passar por esse processo. Então, acho que não custa se preparar e estar lá bem tranquilo, sabendo tudo que você pode precisar para esse momento, para sua viagem seguir sem grandes contratempos. Tá bom? Se você tiver mais dúvidas sobre esse assunto, deixa aqui embaixo que eu vou tentar responder para vocês. E se você tiver mais dicas também sobre imigração, sobre como se comportar nesse momento que a gente fica tão nervoso, comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Um beijo, tchau! Você lembra uma vez que a gente foi com o seu grupo e a galera não saía de jeito nenhum? Nossa, lembro. Teve uma inundação. Aí tocou um alarme. Você lembra do alarme? O que acontece? Eu tava grávida e aí meio que me passaram na frente, sei que, então o grupo tava lá atrás com a guia e eu e o Léo, a gente tava na frente porque eu tava grávida, não queria ficar muito tempo em pé e tal. Tava de 7 para 8 meses. E aí, beleza, aí eu saí, tô esperando o grupo lá fora, sentada, né, porque aí tudo bem, com a barriga, não sei o quê. O povo não saía, não saía, não saía. De repente um alarme. Falei, meu Deus do céu, que é isso? Aí passou um tempasso, elas saíram. Estourou um cano, começou a descer a água. Você lembra disso? Gritar. O povo começou a correr e aí entrou um monte de gente na nossa frente. Tem bagunça a imigração dos Estados Unidos também, gente. Não é só certinho. Eu tenho um conhecido que trabalha, inclusive, numa empresa americana. Ele chegou na imigração e ele veio correndo e tal. Ele tinha $1 na carteira. O cara perguntou quanto que ele tinha. Ele falou assim, eu tenho $1.
sabe? Tava tranquilão e o cara Fritou. fritou com ele, velho. Mas é aquela coisa, você tem $1, mas aí em seguida o cara vai explicar, não, eu tenho $1, não consegui tirar dinheiro antes, mas com o meu cartão de crédito eu posso sacar ali no caixa 24 horas, não tem, que nos Estados Unidos chama ATM, só pra você saber, se você não der essa resposta. Vou sacar ali, não sei o que, você tem que saber se comunicar. Fazer stories, nem pensar nessa área. Cheguei, gente, vou só passar ali, ó, tô indo ali no 21, dá um oi. Não pode.